Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero vos falar nesta noite sobre um personagem bíblico que ele só perde para Jesus em citações na Bíblia. Ele fica em segundo lugar, o seu nome mais citado na Bíblia. E a pessoa para quem ele perde é para o próprio Senhor Jesus. Então, é uma perca, é uma derrota, que pode até nem ser considerado uma derrota, pode ser considerado uma vitória, porque perder só para Jesus, né? Não tinha mais de quem ganhar mesmo, né? E este homem é Davi. Davi é um ícone na história judaica. Para você ter uma ideia, lá em Israel, nesse exato momento, na Palestina, existe o local onde se acredita que foram sepultados os restos mortais de Davi, e existe uma guarda 24 horas protegendo aquele lugar, para você imaginar a importância que ele tem para o seu povo. Davi, ele reinou por 40 anos em Israel. Davi vem de uma família muito simples, na cidade de Belém, no sul da Palestina daquela época, de Jerusalém, daquele momento histórico. Ele é irmãos de uma família de 7 irmãos, filho de Jessé. E a Bíblia nos diz que Deus ele promove uma reviravolta na vida de Davi, ao ponto dele deixar de ser um homem desconhecido e passar a ser um homem com um nome conhecido nacionalmente, celebrado, ao ponto dele caminhar nas ruas e as pessoas dizerem assim: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000, ou seja, Davi é 10 vezes melhor do que o próprio rei daquela época. Este é Davi. E quando nós olhamos para Davi e vemos a intensidade, a paixão, a espiritualidade dele, quando ele produz os salmos, que ele escreve salmos maravilhosos, por exemplo, Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, leva-me às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este era Davi, que nós encontramos no texto bíblico. Mas como é que surgiu Davi? Como é que esse homem que estava escondido, que estava lá atrás das malhadas do seu pai, ele se torna uma pessoa com um nome conhecido nacionalmente, ao ponto de se tornar a segunda pessoa mais citada no texto bíblico, e nós estarmos falando sobre ele aqui, em 2022. Quando nós olhamos para Davi, nós vamos ver que Davi, e olhando para a espiritualidade da sua vida, Davi ele não vai nos ensinar como é viver em Cristo, mas Davi vai nos mostrar como nós vivemos, porque nós passamos a nos identificar com Davi. Porque imagine os senhores e as senhoras que estão aqui presentes, que a gente pode se fazer uma pergunta: como é possível para uma pessoa que trabalha 10 a 12 horas por dia, que vive numa grande metrópole, que não tem tempo sequer para dedicar à família ou à igreja, que sai todos os dias bem cedo de casa, retorna tarde à noite, e depois de uma estressante jornada de trabalho e cursos noturnos, muitas vezes para se manter no mercado de trabalho exigente, pode cultivar uma vida de oração, uma vida de evangelização, de discipulado e promoção do bem? Às vezes você se pergunta: como é que eu posso ser um crente na pessoa de Jesus? Como é que eu posso fortalecer a minha espiritualidade? Como que eu posso não somente manter, mas fazer a minha fé crescer? É uma grande pergunta que se faz dentro das grandes exigências que nós temos. Muitas vezes as pessoas pensam de duas maneiras: eu vou correr, me enclausurar no mosteiro, e aí eu fico todo o tempo como que num estado de contemplação, de meditação e muitas vezes de práticas para que possa desenvolver a minha espiritualidade. Ou outros podem se esconder através do ativismo. Muitas vezes o ativismo de um cargo na igreja, de uma responsabilidade da igreja, porque não conseguem lidar, olhar nos olhos dessas dificuldades. Eu quero lhe dizer que a espiritualidade, a experiência da espiritualidade, ela não pode ser construída fora das ambiguidades e as complexidades humanas.
Porque nós somos seres humanos, nós temos responsabilidade. E como cidadão dos céus e sal desta terra e luz deste mundo, nós precisamos viver a realidade aonde Deus nos inseriu. E Davi foi assim. E quando nós olhamos para o texto bíblico de 1 Samuel, no capítulo 16, antes de nós lermos esse texto, eu quero deixar um texto para você, que a gente não vai fazer a leitura, mas você pode deixar anotado. 1 Crônicas, do capítulo 28, verso 9, Davi ele traz uma palavra e um conselho para o seu filho, Salomão, já no final da sua vida, no final do seu ministério como rei de Israel. Ele diz da seguinte forma, 1 Crônicas 28, 9, só anote, eu vou fazer a citação, mas nós vamos nos deter no capítulo 16 de 1 Samuel. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrilha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-te por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Observe que essa é a fala de Davi, depois de 40 anos de reinado, já no momento derradeiro da sua vida, dando um conselho para o seu filho. Ele chama a atenção de Salomão e vai dizer com essas palavras: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai. Ou seja, o Deus de teu pai que possa se tornar o seu Deus. Nós temos muitos jovens aqui, alguns até nasceram na fé cristã, já nasceram, seus pais já eram crentes, outros cresceram, receberam esses valores, mas muitas vezes você lidou sempre com a perspectiva do Deus do seu pai, da igreja em que o seu pai e a sua mãe iam, a oração que o seu pai e a sua mãe fazem, e isso se torna algo distante, algo impessoal, não leva a ter uma intimidade com Deus. É interessante que quando nós olhamos o desafio de fazer essa integralidade, quando nós integramos a espiritualidade ao dia a dia, isso nos ajuda a desenvolver um relacionamento pessoal, um relacionamento saudável e irrestrito com Deus. Nós temos uma fala que é muito errada, nós dizemos isso é material e isso é espiritual. Não, a gente está na igreja, o culto é espiritual. Mas isso aqui não é espiritual, isso aqui é material, isso é carnal. Não existe isso para o crente. Quando você entrega a sua vida a Cristo Jesus, tudo é espiritual, tudo é santificado, tudo está debaixo da graça do Senhor. Eu preciso integrar a minha espiritualidade com o meu dia a dia. Lá no meu ambiente de trabalho, na repartição pública, na rua, nos meus relacionamentos de negócio, nos meus relacionamentos interpessoal, no meu ciclo de amizade. É ali que eu desenvolvo a minha espiritualidade. E nós observamos isso na vida de Davi. E aqui dentro desse processo, dessa trajetória, eu quero lhe falar de 4 personagens, quando Davi ele sai do curral e ele chega ao palácio, à condição de rei. Eu pincelei 4 aqui. O primeiro é Eliabe. Diga comigo, Eliabe. O Eliabe eu chamo de o não ungido. Eliabe é o irmão de Davi. Olhe comigo o texto bíblico. 1 Samuel 16. E o versículo 9. A partir do verso 6, na verdade. 1 Samuel 16, 6 diz assim: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O que está acontecendo aqui? A Bíblia diz que o Senhor ele fica insatisfeito, ele rejeita Saul, que é o rei deste momento histórico, e ele chama Samuel, que é o profeta. Saul, ele morava, a capital do reino era em Gibeá, e Samuel ficava em Ramá, era uma região mais acima, ficava no norte de Israel. Então no norte de Israel você tem Gibeá, que é a capital daquele momento, e mais acima você tem Ramá, que era o local onde ficavam os profetas, era a cidade de adoração, vamos usar essa expressão. E o Senhor disse para Samuel: Samuel, você sabe que eu retirei a mão de Saul, porque Saul desobedeceu, Saul não cumpriu a minha ordem, e ele não vai mais reinar, você precisa ungir um novo rei. E Samuel, ele tinha receios de Saul, porque ele sabia como Saul agia. Ele disse: mas Senhor, se eu sair de Ramá e passar por Gibeá, era caminho, e o Senhor mandou ele para Belém, que ficava no sul, ele vai saber, ele pode criar alguma confusão, um problema, e quem sabe tirar minha vida, o que eu vou fazer? E o Senhor dá uma estratégia
para Samuel, diz assim: você vai dizer que você vai oferecer um sacrifício para mim. E Samuel quase não saía de Ramá. Toda Israel sabia disso. Quando Samuel saía de Ramá, era por uma ordem específica, direta e objetiva de Deus, de algo muito urgente. E Samuel ele obedece, ele sai de Ramá, passa por Gibeá e chega a Belém. Só que quando ele vai chegando a Belém, eu imagino que os anciões da cidade, eles foram para receber Samuel, porque Samuel era a grande autoridade religiosa daquela época. Mas no momento em que eles vão receber Samuel, quem sabe o coração deles começou a pulsar mais forte, dizendo: será que nós fizemos alguma coisa errada? Será que Samuel vai estar trazendo uma palavra de repreensão, de exortação, de correção para as nossas vidas? Samuel se apresenta, procura Jessé e diz: eu vim fazer um sacrifício. Cadê seus filhos? E Jessé começa a passar os filhos. E o primeiro é esse aqui, é Eliabe, é o filho mais velho, é o primogênito. Eliabe fazia parte do exército de Saul. Eliabe era um homem treinado, era um militar. Eliabe tinha todo o perfil para ser o rei. Alto, de uma boa aparência, militar, treinado, um tecnicista. Só que a Bíblia diz que quando Samuel ele olha para Eliabe, ele diz essas palavras que nós lemos aqui: sucedeu que entrando ele, viu a Eliabe e disse consigo, isso aqui é Samuel dizendo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele disse: esse vai ser o novo rei de Israel. Ele tem todos os perfis, ele tem todo o perfil para ser o rei. Mas olha a resposta de Deus: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes à sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Eliabe, eu costumo dizer que ele é o não ungido. O não ungido é aquele que quer pegar o lugar do ungido. O não ungido é aquele que muitas vezes tem um perfil da perspectiva humana. Só que Deus não vê a aparência, Deus vê a vida interior, Deus vê a fé que está no coração. Não importa ter o sangue de Abraão correndo na veia, o importante é ter a fé de Abraão pulsando no coração. E Eliabe não tinha isso. Eliabe palminhava no caminho da falta de fé, da falta de crença, não tinha um relacionamento pessoal com o Senhor. Por isso Eliabe é rejeitado. A segunda personalidade que aparece na trajetória de Davi, antes dele chegar ao palácio, é Saul. Olha no mesmo capítulo 16, o verso 1, diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Observe que a palavra rejeitado, ela vai repete aqui e repetiu lá em Eliabe: para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me aprouve um rei. Então observe primeiro Eliabe, o não ungido, aquele que não recebeu a unção. Esse segundo personagem é Saul, é o rei. Só que ele é um ex-ungido, alguém que recebeu a unção, mas porque não andou com Deus, não obedeceu ao Senhor, não viveu no propósito para o qual ele foi estabelecido, Deus tirou a unção de sobre a sua vida. E a Bíblia nos diz que Saul, depois que Davi é ungido rei, depois que Davi vence o gigante Golias, ele vai se tornar iracundo, ele vai ter inveja de Davi, ele vai tramar por diversas vezes a morte de Davi, ele persegue Davi por 10 anos. 10 anos Davi vive fugitivo no deserto, por causa da perseguição de Saul. Então observe que o primeiro Eliabe é o não ungido, aquele que quer pegar o lugar do ungido, que humanamente tem perfil, a aparência, mas Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. O segundo é aquele que foi ungido, mas porque ele perdeu a sua posição, ele não andou nos caminhos do Senhor, ele vai ser substituído, e ele acaba sendo um perseguidor do ungido, que vai ser Davi. A terceira pessoa que nós vemos dentro dessa trajetória é Golias.
Olhe comigo, 1 Samuel, capítulo 17, e o verso 42. Depois de Davi ser ungido, a Bíblia diz que ele vai levar mantimentos para os seus irmãos que estão na frente de batalha, lutando contra o povo filisteu, e existe ali um desafio, uma luta entre campeões. Naquela época era muito comum isso, quando dois exércitos iam se enfrentar, às vezes eles diziam assim, para que não haja muita mortandade, manda um campeão daí que nós vamos enviar um campeão daqui, aquele que for vencedor, o outro exército é subjugado. Haviam muitas essas batalhas campais, esses acordos de guerra, vamos dizer assim, entre lutas entre campeões. E aqui, Golias é o campeão dos filisteus, um homem muito alto, um guerreiro experimentado, e ele desafiava o povo de Israel todos os dias, ele zombava do Deus de Israel, e Davi vai levar mantimento aos seus irmãos, e quando ele vai chegando no acampamento, ele ouve aquela zombaria, aquilo mexe com Davi, aquilo indigna Davi, ao ponto dele dizer: quem era este incircunciso? Quem era este homem que não pertence ao povo de Deus, que não conhece o Deus de Israel? Como é que ele está zombando do Deus de Israel? Ele olha para os guerreiros de Israel, olha para os seus irmãos, e vocês não fazem nada, vocês estão passivos. Eu irei e lutarei com este homem. Seus irmãos ficam resignados, mas ele é firme no propósito, fala ao rei. A responsabilidade primeira era do rei ir para a batalha, porque o rei representava a nação, e ele deveria proteger a nação. Quem deveria ter ido era Saul, do ponto de vista legal, mas Saul foge da responsabilidade. A Bíblia diz que Saul até dá a roupa dele, a armadura dele para Davi. Davi tenta vestir, mas não consegue, diz: não quero. A Bíblia diz que ele desce o ribeiro, pega 5 pedrinhas, coloca no seu alforje, pega a sua baladeira e vai para enfrentar o gigante. E é neste momento que o gigante usa essa expressão que está aqui. Capítulo 17, o verso 42 diz assim: olhando o filisteu, Golias, e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Enquanto Eliabe é o não ungido, Saul é o ex-ungido, Golias é o anti-ungido, é aquele que declara abertamente luta contra o ungido do Senhor. Muitas vezes no teu ambiente de trabalho tem alguém que quer pegar o teu lugar, é o não ungido. Ou tem aqueles que um dia já tiveram a posição que você tem e hoje te perseguem, é o ex-ungido que perdeu a posição. Mas existe aquele que faz uma luta aberta contra você, alguém que se opõe a você, alguém que é antagônico a tudo que você fala e tudo que você pensa. Muitas vezes na sua vizinhança, no seu condomínio, no teu ambiente de trabalho, no seio da tua família. Esse é o anti-ungido, é aquele que tem uma natureza diferente da tua. E o anti-ungido, ele é justamente esse que muitas vezes é experimentado. É aquele que zomba de Deus, é aquele que debocha de você, é aquele que ameaça. Porque o gigante, ele ameaçou Davi, disse: ainda hoje eu vou dar a sua carne para as aves dos céus. Mas a Bíblia diz que o Senhor, que Davi, imbuído do poder e da autoridade do nome do Senhor, ele disse: olha, você vem a mim com escudo e espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E a quarta personalidade, na história de Davi, quando ele sai do curral e chega ao palácio, é o próprio Davi, é o próprio ungido. Observe comigo, 1 Samuel, do capítulo 16, do verso 10 ao verso 13. A Bíblia diz que, depois de passarem todos os filhos de Jessé, 1 Samuel capítulo 16, verso 10 diz assim: assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, verso 10 do capítulo 16, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Observe que Samuel sai de Ramá, passa em Gibeá, desce toda a trajetória da Palestina, dá em torno de uns 360 quilômetros, no lombo de um animal, num sol causticante, chega à casa de Jessé, correndo o risco de vida de ser morto por Saul, que Saul está totalmente afastado da vontade do Senhor. Passam-se todos os filhos,
Samuel, quem sabe, até começou a duvidar: será que foi Deus que falou comigo mesmo? Será que não foi algo da minha imaginação? Porque olha como diz o texto, ele fala da seguinte forma: assim fez passar Jessé, verso 10, seus 7 filhos, e disse Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum dos 7, acabaram os filhos, mas eu fui mandado à sua casa, Deus me disse que é daqui que vai sair o rei. Continuando a leitura, verso 11, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais novo, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. É interessante que essa palavra, o mais novo em hebraico, é rapton, aquele que não tem muita importância, aquele que não faz falta. Se ele tiver ou não tiver, não tem problema nenhum. Mas Samuel diz: não, nós não sentaremos à mesa, porque foi ordem do Senhor que sairia daqui o novo ungido. E continuando a leitura, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e disse ao Senhor: levanta-te e o unge, porque este é ele. Não foi Eliabe, aquele que tinha o perfil. Não foi Saul, aquele que tinha sido rei. E nem Golias, mas aqui nós estamos vendo a determinação de Deus. Verso 13, tomou Samuel o chifre do azeite, o ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Observe que eu disse para você as 4 personagens. Na história de Davi, do curral ao palácio: Eliabe, o não ungido, aquele que muitas vezes quer tomar o seu lugar. Saul, o ex-ungido, aquele que já teve a posição e hoje é movido por raiva pelo seu crescimento. E o anti-ungido, que é Golias, aquele que é antagônico a tudo que você representa. Mas o pior inimigo de Davi não foi Eliabe, não foi Saul e não foi Golias. O pior inimigo de Davi foi ele mesmo. Porque depois deste momento ele vence o gigante Golias. A Bíblia diz que ele casa com a filha do rei Mical. Ele se torna genro do rei, amigo do príncipe Jonathan. E também a palavra do Senhor nos diz que ele se torna comandante da guarda do palácio. Davi estava no palácio, mas não estava no propósito que Deus queria para ele, porque ele foi ungido não para ser genro do rei, não para ser amigo do príncipe e nem para ser comandante da guarda. Ele foi ungido para ser rei de Israel. Muitas vezes, quando as coisas estão bem na sua vida, como diz o ditado, de vento em polpa, tudo está dando certinho, você pode ser tragado pela ilusão que você está cumprindo o propósito de Deus. Muitas vezes você até está no palácio, muitas vezes você tem até uma posição de destaque, mas você não está cumprindo o propósito para o qual você foi ungido. A Bíblia diz que o Senhor permite uma perseguição de Saul a Davi. Davi é avisado pela própria esposa Mical, ele foge pela janela de madrugada somente com a roupa do corpo. E ele chega à porta de seu amigo Aimeleque. E aí eu quero que você leia comigo, capítulo 21, e o verso 8, e nós já estaremos encerrando. 1 Samuel 21, 8. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma, porque não trouxe comigo nem minha espada e nem minha arma, porque a ordem do rei era urgente. Olha a resposta de Aimeleque. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Ela, está aqui, envolta num pano de trás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, dai-me. Davi está no palácio, casado com a filha do rei, amigo do príncipe Jonathan, com um bom emprego, comandante da guarda. Ele pensa consigo: cumpriu-se o propósito da unção. Deus permite uma reviravolta na vida dele. Ele foge de madrugada com apenas a roupa do corpo. Imagina um guerreiro que não tem uma espada para se proteger. Ele vai à casa de seu amigo Aimeleque, que é o sacerdote. Diz: Aimeleque, a situação está crítica, eu só vim com essa roupa do corpo, eu preciso de uma espada para me defender. Estão me perseguindo.
Eram os próprios comandados dele do palácio que foram chamados pelo rei para matá-lo. E Aimeleque diz: olha, eu não tenho outra espada aqui, senão a espada do gigante Golias, a qual você matou no vale de Ela. Por que ele usou essa expressão? Porque, em outras palavras, Aimeleque queria dizer para Davi: Davi, uma vez matador de gigante, sempre matador de gigante. Não importa a dificuldade que você está passando, você é ungido. Você tem condição de vencer. Você pode reverter essa situação. A unção está sobre a sua vida. Você foi ungido para ser rei, Davi. Você crê nisso? Fique em pé no nome do Senhor Jesus. O pior inimigo de Davi não foi Eliabe, o não ungido, nem Saul, o ex-ungido, tampouco Golias, o anti-ungido. Foi ele mesmo, quando esqueceu a razão da sua unção. Observe que 1 Samuel 16, quando Samuel deitou o óleo da unção, olha como é bonito essa descrição. Verso 13: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. A presença do Espírito Santo de Deus estava na vida de Davi. Davi era uma bomba atômica humana, um grande estrategista, um homem muito hábil, mas ele se conformou, ele entrou numa área de conforto, estava com nome reconhecido nacionalmente, era genro do rei, casado com a princesa, amigo de Jonathan, o príncipe, com um bom salário, como comandante da guarda, mas ele não foi ungido para isso. Eu não sei como é que está a tua vida, a tua situação, quem sabe as coisas estão indo bem, mas te lembra para que Deus te ungiu. Você é muito maior do que os olhos podem ver. Deus tem um propósito maior para a sua vida. A invisibilidade só diz respeito ao olhar humano, pois ao olhar divino tudo é visível. Quando a gente diz assim, eu não consigo perceber, eu não consigo enxergar algo, isso é inerente à natureza humana, porque os olhos de Deus, tudo Ele consegue contemplar. O lugar mais escuro é como o dia, o lugar mais profundo, mais alto. O próprio Davi, ele chega a dizer no Salmo: se eu for para o lugar mais alto, tu estás. Se eu for para o lugar mais profundo, a luz e as trevas são iguais para ti. Não existe invisibilidade para ti. Outro ponto que nós concluímos nesta noite, que Deus não vê como vê o homem vê a aparência, Deus vê a vida interior. O homem vê quem você é, Deus vê aquilo que você vai se tornar. O pai dele disse: não, ele é o menor, ele é o rapton, sem importância, está cuidando das ovelhas. Samuel disse: não, nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar, porque a ordem do Senhor é que daqui vai sair o novo rei de Israel. Daqui Deus está levantando homens e mulheres que farão a diferença na sua geração. Ainda que as pessoas olhem para você e digam: você não vai dar muito caldo, eu acho que você não vai dar muito certo na vida. Eles estão te vendo agora. Deus está vendo o teu futuro, e o teu futuro é um futuro glorioso. Se você aceitar a unção do Senhor, e se você viver conforme a unção de Deus sobre a tua vida. Diante disso, queridos, eu quero fazer 3 perguntas. Você reconhece que você tem sido o seu pior inimigo? Quando você deixa de orar com regularidade e qualidade, ou deixa de assimilar a palavra de Deus e aplicá-la no seu dia a dia. Você entende que não são os Eliabes da vida, aqueles que querem tomar o teu lugar, nem são os Saús da vida, aqueles que têm raiva de você pela posição que você está, e nem Golias da vida, aqueles que são antagônicos a você e a sua natureza. O nosso pior inimigo somos nós mesmos, quando nós não oramos como convém, quando nós não assimilamos a palavra de Deus e colocamos no nosso dia a dia. E o que eu quero que você guarde nesta noite: tantas batalhas você já venceu no passado, tantos gigantes você já venceu no passado. Assim como venceu no passado, você pode vencer hoje e vencerá quantas vezes surgir na sua vida. Lembre-se, uma vez matador de gigante, sempre matador de gigante.
porque a unção de Deus está sobre você. Feche seus olhos no nome do Senhor Jesus. E eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Eu não sei se é um não ungido que está enfrentando você, alguém que muitas vezes quer pegar o teu lugar, a tua posição. Eu não sei se é algum tipo de Saul, alguém que já teve a posição que você tem e muitas vezes sentiu raiva, rancor no coração e quer te prejudicar, está te perseguindo. Não sei se é algum Golias que está se levantando diante de você. Eu só sei que o Senhor dos Exércitos está aqui. O óleo da unção é derramado sobre a sua cabeça e o Senhor te unge para ser vencedor em Cristo Jesus. Pai, diante da tua presença nós estamos. Nós celebramos o teu nome nesta noite, Senhor. Entendemos, Senhor, que a nossa espiritualidade, ela deve ser enfrentada dentro das ambiguidades da vida, Senhor, diante daqueles que muitas vezes se levantam contra nós, daqueles que são antagônicos à nossa fé, daqueles que nos perseguem, daqueles que querem o nosso lugar, Senhor. Quem sabe pessoas que dizem: eu tenho perfil, eu sou melhor que ele, eu sou mais treinado, mais capacitado. Ó Senhor, mas o Senhor não vê como vê o homem, Senhor. O Senhor escolhe e o Senhor rejeita. É o Senhor que elege. E pela tua misericórdia, o teu amor, Senhor, nós temos sido eleitos em Cristo Jesus. Derrama o óleo da unção, Senhor, sobre cada vida e cada coração, e que o Espírito do Senhor possa possuí-los, e eles possam vencer gigantes, para a glória do teu nome, e em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos, fiquem com Deus.